Bem-vindos ao nosso canal e vamos estudar a palavra de Deus uma vez mais. Estamos estudando as cartas do apóstolo Paulo e desta feita estudaremos a carta de Paulo a Tito, né? Na verdade, uma das epístolas pastorais também. Uma epístola que tem por finalidade mostrar, né, o perfil do líder cristão, né? O perfil de um pastor de igreja. E o jovem Tito, ele foi muito bem experimentado, instruído pelo nobre apóstolo Paulo e deixou agora o Tito responsável pela igreja ali na ilha de Creta, né? Os cretenses agora estavam sob a responsabilidade do Tito, o jovem pastor, tal como Timóteo, que Paulo deixa responsável pela igreja em Éfeso. Que Deus abençoe a sua vida. Esse é o nosso canal, Marcos Neres Estudos da Bíblia. Se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative também os sininhos das notificações para que você receba as notificações dos nossos vídeos, né? A minha Bíblia já está aberta aqui em Tito, no capítulo 3, versículos 7 e 8, que diz assim: para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. O propósito dessa carta, dessa epístola, como eu já disse, além de mostrar o perfil do líder cristão, do pastor cristão, é também trazer instruções para conquistar a maturidade espiritual, né? Trazer a maturidade espiritual. E a gente sabe que é mediante o ensino da palavra de Deus que o Espírito de Deus amadurece, né? Amadurece a nossa fé, amadurece a nossa vida cristã, né? Quando Paulo foi liberto, né, da prisão, ele agora separa o Tito para ficar responsável pela igreja em Creta, né? E aí, só que ele vai ocupar esse cargo tão importante, porque não é simplesmente liderar um grupo de pessoas, é preciso também ter formação específica, ter as qualificações de um bom obreiro de Deus. E Paulo, percebendo isso, ele vai escrever, né, para mostrar as qualificações ou as qualidades para continuar o trabalho. Paulo iria a qualquer momento ser morto, né? E ele precisaria preparar alguém que estivesse alinhado ao perfil do apóstolo, né? Alinhado ao perfil que o Cristo, o dono da igreja, deixou para todos nós. Ao lermos Tito, no capítulo 1, versículo 5, olha o que diz: por esta coisa te deixei em Creta, para que possuísses em ordem as coisas restantes, né? Pusestes em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Paulo tinha deixado o perfil dos presbíteros. Além do mais, o apóstolo Paulo tinha deixado Tito em Creta a fim de organizar esta igreja, organizar a obra de Deus ali naquela ilha. Muitos desafios. Porém, Paulo já o tinha instruído em todas as coisas necessárias para que o trabalho fluísse, para que ele desenvolvesse um trabalho sólido, um trabalho que refletisse de verdade as marcas de Jesus Cristo, né? Mas, de início, é preciso colocar em ordem, né? É preciso colocar em ordem.
prosseguir no meio de uma bagunça. É ordem para o progresso, né? É preciso ordenar o que está desajustado para que o progresso, para que o desenvolvimento de verdade aconteça. E aí, com a finalidade, né, com o propósito de curiosidade aqui, lá na ilha de Creta, um é um museu arqueológico e o outro é o Museu Marítimo de Creta. Continuando a leitura aqui, no capítulo 2, versículo 11 e 15, nós temos o seguinte: Tito, capítulo 2, versículo 11 até o versículo de número 15. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos livrar de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. E repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Então já percebe aqui que Paulo delega aqui autoridade, poderes eclesiásticos a o jovem Tito. E no final dessa delegação, ele vai dizer que ninguém te despreze. Por quê? Ele não está ali pelas vias incorretas, ele não está ali pelas vias erradas. Ele está ali no ministério, escalado no ministério, pelas vias corretas. Não precisou pagar, não precisou chantagear, não precisou bajular, não. Está das vias corretas e deve ser dessa forma. Tito não precisou se rebelar contra Paulo, Tito não precisou ameaçar que ia abrir o seu próprio trabalho de forma alguma. Ele está pelas vias corretas. E pelas vias corretas, meus queridos irmãos, nós temos a promessa do dono da obra, que é Jesus Cristo. Esta carta de Tito, ela foi escrita mais ou menos no ano 65 a 67 depois de Cristo, né? Provavelmente quando Paulo ainda estava ali na Macedônia ou Acaia. Tinha como destinatário o próprio Tito, né, o pastor responsável pela ilha de Creta, né, que ficava localizada na antiga Grécia. E depois de Paulo ser libertado, né, da prisão, ele começou agora a visitar todas as igrejas que ele tinha organizado. E junto com ele, seus filhos na fé, Timóteo e também o Tito, né? E passando pela cidade de Éfeso, Paulo deixa Tito ali. Eita, cidade problemática, que tinha diversos problemas, e o Timóteo foi bem instruído para colocar em ordem aquilo que estava em desordem. Partindo para a ilha de Creta, Paulo agora vai deixar o jovem Tito, né, responsável ali pelaquela ilha, e com todos os desajustes que estavam ali, Tito recebe agora o desafio de organizar aquela obra. E Paulo parte para a Macedônia. A ilha de Creta era habitada por nativos e também por judeus que não conheciam a verdade de Jesus Cristo. E você sabe, a falta de conhecimento gera sofrimento. A falta de conhecimento de Cristo leva a heresias terríveis, leva a maus costumes, né? Além de supervisionar a igreja ali de Creta, Tito recebeu também ordem para escolher presbíteros para cooperar na obra de Deus. Porém, para ocupar esta posição, eles deveriam ser bastante experimentados,
porque os que estavam assumindo esta função ali tinham se corrompido e estavam contaminando os irmãos com falatórios, com murmurações, com mentiras, coisas que não são posturas de um servo de Deus, não é postura de líderes, né? Tito tinha ordens para repreender esses presbíteros bagunceiros, desobedientes, né, que estavam causando falatórios profanos, que estavam desviando a fé dos irmãos cretenses, né? E Tito recebe autorização de Paulo para repreender eles com veemência, né? Na verdade, esses aí estavam desviados da verdade. E quando o homem está desviado da verdade, ele prende-se todas as suas falas em mentiras, em heresias, porque eles agora são marionetes nas mãos de Satanás, nas mãos dos espíritos enganadores. O cristão desobediente, arruaceiro, bagunceiro, repreensível, ele é uma marionete na mão de Satanás e leva estes a causar desajustes no seio da igreja. Começa agora a causar problemas no seio da igreja. O que vai ser, muitas vezes, vocês vão de convir comigo, que muitas vezes é mais fácil as pessoas aprenderem o errado do que aprenderem o correto. Os pastores se esguelam, desculpe o termo, né? Mas se esforçam, se debruçam, estudam, buscam mesmo para pregar com sabedoria, para pregar a verdade, a doutrina de Cristo, e muitas vezes são desprezados. Mas vêm os faladores, vêm esses profanadores, vêm esses bagunceiros, e em um segundo, irmãos, conseguem uma multidão e enganam e turbam a mente de forma terrível. Esses homens lá da ilha de Creta estavam verdadeiramente desviados da verdade. E por estarem desviados da verdade, estavam presos a fábulas, a crendices, a superstições, né? E aí Paulo vai chamar esses de hereges, de afastados da verdade, que são hereges. No capítulo 3, versículo 10, olha como Paulo orienta Tito. 3:10. Evita o homem faccioso, depois de ademoestá-lo primeira e segunda vez. Ou seja, uma pessoa que é chamada a atenção 1, 2, 3 vezes, já não quer mais nada. Se na primeira o cabra não muda, então não tem como essa pessoa ser escalada ao ministério, né? É alguém que é insubmisso, não quer, não respeita normas, não tem princípios éticos, né? Não segue a liturgia da denominação que ele faz parte, da igreja que ele faz parte, nem sequer a liturgia que as escrituras sagradas, na pessoa dos apóstolos, instruíram, deixaram. Então, como uma pessoa dessa pode continuar permeando, continuar ensinando no seio cristão? A não ser para aqueles que gostam de bagunça mesmo. Então ao homem herege, depois de uma e outra demonstração, evita-o. Ou seja, para que eu quero comunhão com alguém que é desordeiro, que é bagunceiro? De forma alguma. Um herege não pode ser aceito. Um herege não pode ser bem visto no seio da igreja, porque esses hereges estão sob a orientação de Satanás. Então, depois de escrever as suas cartas, Paulo ele tinha agora como propósito principal preparar, né, os irmãos para uma vida cristã, mas uma vida cristã de verdade alicerçada, uma vida cristã respaldada, uma vida cristã que frutífera, né? Que este era de verdade o dever do apóstolo. Esse de verdade é o dever do líder cristão, que é despertar nas pessoas a fé em Deus. Mas que fé é essa? A fé que leva o homem a viver de maneira que outras pessoas vejam Cristo em nós, veja Cristo refletido
né? Também é despertar a fé no coração, o desejo de capacitar, o desejo também de se aprofundar cada vez mais no conhecimento da verdade, né? Então, o ensino real, a verdadeira postura do líder cristão é justamente essa, de despertar nas pessoas um aprofundamento da verdade cristã, né? Um aprofundamento da verdade cristã, um aprofundamento do conhecimento de Cristo Jesus. Este é, né, o real propósito. E aí, uma pergunta que vem: quais são os temas ou os assuntos abordados dentro dessa epístola, desta carta a Tito, né? Do capítulo 1, do versículo 5 ao 9, Paulo vai tratar da liderança e também da organização das igrejas. Do capítulo 1, versículo 10 ao versículo 16, Paulo ensina a Tito como combater os falsos mestres e as falsas doutrinas. Além do mais, no capítulo 2, no versículo 1, Paulo ele ensina sobre a sã doutrina. O que é a sã doutrina? O zelo por ela, né? No capítulo 2, do versículo 2 ao 10, Paulo vai tratar sobre a promoção da ética cristã. A ética, o que compete e o que não compete ao povo de Deus. O que as Escrituras dizem, o que é certo e errado, né? O perfil, como se portar, né? Como se refletir Jesus Cristo nesse mundo que as trevas a cada dia só aumenta. A iniquidade se multiplica, o amor vai se esfriando. É preciso um povo que não segue, é preciso vidas, uma igreja que não siga os ditames deste mundo, que não se conforme com este século, mas viva uma vida transformado, né, pela renovação que acontece dentro da mente, né? E desta forma se experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. No capítulo 2, no versículo 11 ao 14, Paulo vai falar das práticas das boas obras, não das práticas das boas obras para ser salvo, mas como salvos, as boas obras fazem parte das nossas práticas. No capítulo 3, no versículo 1 ao 11, o apóstolo Paulo fala da submissão às autoridades, o respeito às autoridades, a obediência às autoridades constituídas, sejam as autoridades eclesiásticas, sejam as autoridades constituídas. Então é preciso. Cristo é o nosso exemplo máximo. E o apóstolo Paulo, quando escreve isso, vem apenas relembrar. Porque foi isso que Jesus disse, que o Espírito Santo, ele nos lembraria de tudo que ele tinha ensinado, né? O Espírito Santo nos lembraria de todas as coisas que ele nos ensinou. O Espírito Santo ia lembrar para nós de todas as coisas. E quais foram os problemas? Quais os problemas aqui encontrados, né, para que haja um possível tratamento para eles? Ali na igreja, ali na cidade de Creta, na ilha de Creta, tinha um problema que inclusive eles mesmos eram conhecidos assim. Os profetas dali, os poetas dali, todos eles até narravam qual o perfil dos cretenses. E Paulo até, quando vai escrever esta carta, vai fazer questão de dizer, olha, os vossos profetas falam o seguinte, Tito 1,12. Olha o que é que eles diziam. Foi mesmo dentre eles um dos seus profetas que disse, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Então já vemos aí o perfil dos cretenses, homens preguiçosos, violentos, né?
homens dados à bagunça, né? Então o apóstolo Paulo ali, ele dá um desafio tremendo a Tito. Tito agora enfrenta um desafio, porque está no meio de um povo preguiçoso, glutão, cheio de maldade, né? E como tratar essas pessoas? Através do ensino da palavra de Deus. É ensinando. E o Espírito Santo, ele se encarrega de convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça, né? Além do mais, havia entre eles muitos desordenados, faladores e enganadores, principalmente os da circuncisão. Esses causavam contendas e divisão nas igrejas, e esses eram de extrema urgência a repreender. Havia uma extrema necessidade, uma extrema urgência de repreender a esses com rapidez, porque, como disse, o mal tende a se alastrar com muita facilidade, né? E quais as orientações do apóstolo Paulo? As orientações eram o seguinte: a melhor maneira de se ensinar é sendo exemplo. Se eu quero combater os glutões, é eu não sendo glutão. Se eu combater a mentira, é eu não sendo mentiroso. Se eu combater fofoca, divisões, bagunças, é eu não sendo isto que eu estou ensinando. Essa é a melhor forma de combater. Pelo exemplo. Ensinar pelo exemplo. Os falsos mestres, eles dizem, mas não fazem, né? Os mestres, na verdade, de Deus, eles são a verdade nas suas atitudes. Eles mostram essa verdade através dessas atitudes. Porque muitos falsos mestres pregam, mas não praticam aquilo. Por isso são hipócritas. São hipócritas. Então Paulo sempre vai ademoestar, vai ensinar os seus companheiros a serem exemplos aos outros cristãos, né? E não é só o que prega, é toda a igreja de Deus, todos que professam a fé em Cristo Jesus. Precisamos convencer o mundo pelo nosso exemplo. Eu acho que já chega de ser conhecidos por corruptos, por ladrões, por zombadeiros, por falsificadores. Acho que chega de ser conhecido pelas divisões, pelas facções, por todas as contendas. É preciso mais do que nunca sermos reconhecidos pela verdade que pregamos, pelo amor que praticamos, pela coerência das nossas mensagens. É preciso sermos conhecidos como a igreja, não aquela que está preocupada com o ouro do próximo, mas como a igreja que de verdade está preocupada em ensinar Jesus Cristo, de mostrar Jesus a esses que estão perdidos neste mundo. Então, convencer pelas obras, convencer. E Paulo vai deixar registrado no capítulo 2, versículo 9, o seguinte de Tito: quanto aos servos, que sejam em tudo, obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, e não sejam repreendidos. Então já mostra que obediência em tudo, meu irmão. Obediente. Quando vier experimentar Jesus, é lícito pagar imposto a César? Jesus pergunta: de quem é a imagem que está aqui nesta moeda? Dai-me uma moeda. Qual é é de César. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A Deus o que é de Deus. Como servos, temos que ser exemplos em tudo nesse mundo. Sermos bons pagadores, obedientes, sermos os primeiros na empresa a chegar, a sermos o exemplo, a não darmos trabalho, mas trabalharmos, a não sermos encostados, a não sermos falsificadores, a não sermos gananciosos. Porque se não sabemos nos portar nas empresas, nos nossos trabalhos, né, como vamos administrar a obra de Deus? Como? Se não somos bons cidadãos, como vamos ser pregadores do Evangelho de Cristo? Como vamos ser ensinadores do Evangelho de Jesus? Se somos bagunceiros, se não cumprimos normas humanas, como vamos dizer que cumprimos os decretos divinos? Então,
A obediência deve ser a marca. Tem um vídeo aqui no nosso canal que fala do obedecer e também a rebelião. Tem um vídeo, assista depois. O que é obediência à luz da Bíblia e o que é a rebelião à luz das Escrituras Sagradas. A obediência é a marca do cristão. Nós vivemos a era da rebelião, da desobediência. Há muitos que usam do ditado: Deus não me chamou para temer a homem. Pelo amor de Deus, isso é de rebelde. Isso é de gente bagunceiro, isso é de gente descompromissado com a verdade. Isso é alguém desviado. Deus me chamou sim para obedecer, porque o obedecer é melhor do que sacrificar. Deus não me chamou para idolatrar figuras humanas. Deus não me levantou para me apegar, de forma que esse apego se transforme em idolatria às pessoas. Mas obedecer sim. Deus não me levantou para fazer politicagem. Deus não me levantou para enaltecer figuras políticas. Deus não me levantou a defender causas errôneas, mas Deus me constituiu como igreja, como servo que obedece, seguindo o seu perfil. Além do mais, no versículo 2:10 de Tito vai dizer o seguinte: não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de honrarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então não somos aqueles que furtam, furtadores, ladrões. Não. Somos fiéis. Aqui o perfil é fidelidade, sermos fiéis em todas as nossas atitudes, sermos honestos, a fim de que essas atitudes possam ornar. O que é ornar? De verdade, mostrar o brilho, o cheiro suave do ensino de Jesus, que não é um peso, mas na verdade é uma honra. Fazer parte desse ministério lindo de Cristo que Ele nos chamou, a sua igreja, e poder com nossas atitudes refletir que os ensinos de Jesus são maravilhosos, transmitem paz, fazem toda a diferença. Precisamos, nos dias de hoje, porque esse é o ensino que Tito, essa carta de Tito traz para a igreja nos dias de hoje. Precisamos de pregadores comprometidos com o evangelho. Precisamos de pastores, de obreiros que gotejem a sã doutrina de Deus, que valorizem a sã doutrina do Senhor, né? Que gotejem essa doutrina sobre o povo de Deus, que sejam um exemplo de tudo que pregam. E necessitamos de um reavivamento mais genuíno mesmo, que venha sendo banhado de lágrimas, de arrependimento sincero, que os nossos altares sejam tomados por homens que de verdade sejam cheios do Espírito Santo, homens que não estejam preocupados, irmãos, com titulação, porque hoje nós estamos vendo pessoas preocupadas com títulos. Eu vou sair daqui, eu vou sair dali, eu vou porque aqui ninguém nunca cresce. Eu vou sair, eu quero agora ter determinado título. E tudo isso é vão, tudo isso é vaidade. Isso retrata o perfil de Satanás, quando estava no céu, que queria ser semelhante a Deus. Só que no reino de Deus é grande quem serve. Bem-aventurado é o que serve. Muitas pessoas acham que se o seu nome não aparecer, se passando ano ele não for um presbítero, se passar ano ele não for um pastor, se passar um ano ele não for consagrado evangelista, se passar um tempo ele não for, ele acha que isso está diminuindo. Só que igreja não é empresa. Ministério não é carreira profissional. Ministério é vida no altar, ministério é renúncia, ministério é necessário que ele cresça e que eu diminua, João 3,30. Ministério se fala em diminuir para que o Senhor cresça.
desaparecer para que Cristo se revele. Esta é a máxima de todas as coisas. E o nível mais alto que o mais vil e desgraçado pecador como eu, como você que me assiste. O nível mais alto que chegamos é aos pés da cruz. Se este não é meu alvo, se este não é meu objetivo, então lamento informar, estamos caminhando em vão. Estamos caminhando para a destruição e perdição eterna. Não caminhemos para as titulações desta vida, porque não encontramos base bíblica para que primeiro seja membro, para que depois seja cooperador, para que depois seja obreiro, para que depois seja diácono, depois seja presbítero, depois pastor. Não existe isto. Uns serão membros para sempre, outros serão diáconos para sempre, outros serão presbíteros para sempre, outros serão obreiros para sempre, outros serão, irmãos, evangelistas para sempre. Não significa dizer que vai ter que subir de degrau. Não, são criações da igreja do presente século. Nem todos têm chamado para ser pastor, nem todos têm chamado para pregar, nem todos têm chamados para serem ministros de louvor, nem todos têm chamados para determinadas coisas na obra de Deus. Mas cada um tem um talento e deve usar o que Deus confiou para o que for útil na obra de Deus, porque esse é o propósito. Não é nunca para que a gente se promova, se autopromova, mas sim fazer notório o ministério de Cristo Jesus, desse justo que foi sacrificado pelos nossos pecados. Né? Então, não existe a gente percebe esse ringue, quem prega mais, quem é o maior, qual é o nome que mais aparece. Muito bem, se numa igreja o nome de um homem aparece mais do que o de Jesus, chamem de tudo menos de igreja de Cristo. Se a minha ministração ela não é cristocêntrica, então significa dizer que eu estou afastado de Cristo, porque a verdadeira pregação é a pregação cristocêntrica, onde Cristo é o centro, Cristo é a base, Cristo é tudo. A glória é para o Cristo vivo e ressurrecto. Então precisamos de retornar esse evangelho genuíno, mas para tanto de líderes que de verdade dentro deles aconteça o verdadeiro reavivamento, mas esse reavivamento com lágrimas, com quebrantamento, com arrependimento sincero, que Deus em Cristo Jesus provoque em nós esse avivamento sincero. Que o Espírito Santo possa trazer, acender uma chama viva dentro de nós. Faça para Deus aquilo que você sabe fazer. Faça para Deus aquilo. Você não prega, ajude quem prega. Ah, você não é evangelista, ajude os que são. Você não é missionário, ore pelos que são. Você não é pastor, ajude, auxilie os que são. Você não é regente de coral, de grupo, de departamento, ajude quem é. Faça tudo, desde o zelador da igreja, desde aos que fazem visitas, desde aos que fazem visita em presídios, em hospitais. Todos esses são vistos com muita alegria pelo dono da obra. Mas continua fazendo. Não para chamar a atenção de sua liderança, mas para chamar a atenção de Deus. E é Deus que seleciona. Espere Deus. Não queira nada conforme o homem. Se a gente ler Atos dos Apóstolos no capítulo 6, a gente vai ver como foi a seleção dos primeiros diáconos. Não foi conforme a aparência, mas foi conforme a oração e a palavra de Deus. Conforme a inspiração do Espírito de Deus. Precisamos. E continue lendo essa epístola tão importante. Isto vai agregar muito. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo estudo. E eu te aguardo. Compartilhe esse vídeo. Deixa o seu joinha no nosso vídeo aqui. Né? Divulga o nosso canal. Seja o nosso parceiro nos ajudando. Seja
Bom samaritano, nos ajude nessa grande missão de compartilhar a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus. E pode ter certeza que nós temos responsabilidade com aquilo que ensinamos. Fiquem todos com Cristo Jesus. Um forte abraço.